Javier Milei, o novo presidente da Argentina, é doido? Escola Austríaca de Economia. Se você chegou a esse vídeo, é provável que você já tenha ouvido falar bastante nessa escola de pensamento econômico, principalmente nos últimos tempos com a eleição do Javier Milei como presidente da Argentina. O fato é que o Milei é um grande entusiasta das ideias austríacas de economia. Ele tem propagado essa perspectiva econômica nos seus discursos e, mais do que isso, após tomar posse, ele tem buscado e, de fato, já começado a implementar diversas medidas político-econômicas que se embasam na escola austríaca. Nosso objetivo nesse vídeo, então, é conhecer os principais pilares da escola austríaca, fazendo conexões com fatos do mundo ao nosso redor, inclusive em relação ao que se passa na economia brasileira, na Argentina, comparando com países de elevado grau de liberdade econômica. O primeiro passo é saber que o empreendedorismo é a força protagonista para a teoria econômica austríaca. Mais propriamente, os empresários criativos, ou seja, a função empresarial. Todos os pilares que sustentam as ideias dessa escola são fundamentados nesse princípio da ação humana. Esses pilares são o individualismo metodológico, a propriedade privada, o livre mercado e a teoria de preços. Empreender é conviver com a incerteza. No livro A Mentalidade Anticapitalista, Ludwig von Mises declara que os empreendedores têm orgulho de seu sucesso em superar todos os obstáculos que governos e sindicatos colocam no seu caminho para os grandes negócios. Mises também fez uma análise psicológica do ressentimento que as pessoas de mentalidade socialista, de esquerda, alimentam, daquele pensamento, de inferioridade que elas sentem diante do sistema capitalista, que funciona como um verdadeiro palco de um espetáculo composto por pessoas brilhantes, competentes e bem-sucedidas. A importância da ação humana, com foco no empreendedorismo, é o ponto, então, de partida que diferencia todo o pensamento da escola austríaca em comparação com a escola neoclássica de economia. Esta daqui, representada por economistas como Milton Friedman e aqueles outros que também são conhecidos como novos keynesianos. Nós já vamos aprofundar mais sobre essas diferenças, tá bom? Fiquem tranquilos. Primeiro, eu quero que você conheça, assim como eu, a história da origem da escola austríaca. Ela começou a se formar a partir do economista Karl Menger, mas foi Mises quem de fato fundou a escola austríaca. Ele foi aluno de um aluno do Menger. Mises demonstrou as consequências desastrosas e nefastas das intervenções do governo sobre as liberdades individuais, sobre a economia e a sociedade de modo geral. Mises demonstrou a impossibilidade teórica da viabilidade do socialismo. A propósito, eu quero fazer uma super recomendação de leitura deste livro aqui do Mises, que se chama As 6 Lições. É uma leitura leve, ideal para quem está começando a estudar escola austríaca. Na real, ele foi escrito pela esposa do Mises, que transcreveu uma série de discursos dele para esta obra. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito lendo esse livro, porque você vai conseguir enxergar diversas situações aqui no Brasil, na Argentina e em outros países, nas quais as inferências de Mises ajudam a explicar a realidade de uma economia, de uma sociedade. Bom, Mises, ele também descreveu, por exemplo, os problemas da burocratização e os malefícios do capitalismo de compádrio ou clientelista, tal como nós costumamos acompanhar por décadas aqui no Brasil. Essa relação de um governo com empresários selecionados para serem aqueles apadrinhados, donos das grandes empresas, as famosas campeãs nacionais. Bom, além disso, Mises elucidou que apenas uma sociedade livre é capaz de oferecer mobilidade social, tolerância entre as pessoas e grupos diferentes, além de igualdade de verdade. Não é essa igualdade que pregam os socialistas, mas sim uma igualdade na liberdade para fazer as suas próprias escolhas, escolher em qual setor quer empreender ou qual profissão quer ter no mercado de trabalho, o que comprar, o que consumir.
E olha que legal, Mises lecionava em um seminário no qual um dos ouvintes era Friedrich Hayek, um dos economistas mais conhecidos da escola austríaca. Hayek, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de 1974 e escreveu um dos mais influentes papers do século passado, O Uso do Conhecimento na Sociedade, no qual ele demonstra que o conhecimento está disperso, diluído pela sociedade e que cada um de nós possui apenas uma microparcela de informação do todo. É por isso que a escola austríaca defende que não tem lógica pensar que um grupo pequeno e restrito de pessoas, tal como aquelas que compõem um Estado centralizado, seja capaz de planejar as decisões econômicas, sociais, culturais e até pessoais de uma sociedade, por mais bem intencionadas que essas pessoas sejam, ou melhor, dizem ser. Hayek escreveu O Caminho da Servidão, um dos seus livros mais conhecidos, no qual ele mostra o processo de decadência de uma sociedade que adota o socialismo. Agora eu vou destacar as diferenças entre pensadores austríacos e pensadores neoclássicos. Os austríacos partem da análise da ação humana, como eu disse anteriormente. Por isso se fala em individualismo metodológico. A observação parte do nível dos indivíduos, dos empresários, enquanto os neoclássicos partem da ideia de economia como um estudo da maximização, ou seja, da otimização de todos os recursos escassos de uma sociedade como um todo. Antes de continuar, eu preciso te lembrar de algo super importante. Se inscreva aqui no canal para ter acesso em primeira mão aos conteúdos que eu publico, pensando em ajudar você a ganhar mais conhecimento e investir melhor. Vejam que, de um lado, estão os austríacos que observam os impactos da ação individual dos homens, em especial dos empresários criativos. Portanto, existe um foco na liberdade individual de empreender, de tentar, errar e acertar. Nesse contexto, os seres humanos agem no sentido de saírem de uma situação de maior desconforto para uma situação de maior conforto, sempre na busca de melhorar a sua própria realidade. A ordem espontânea é o melhor caminho para a liberdade, prosperidade e coesão social. Para a escola austríaca, não existe informação perfeita. As informações estão constantemente sendo descobertas, criadas e modificadas pela ação dos empreendedores, que atuam como um agente de mudanças do ambiente ao seu redor. Já do outro lado estão os neoclássicos, com a ideia de que é possível que um economista ou um planejador central tenha conhecimento de todas as informações possíveis sobre uma economia, de forma plena e perfeita, e que com isso consiga projetar exatamente o que vai acontecer no futuro e nem sequer consideram o poder de transformação que os empresários têm numa economia, a partir de inovações e da geração de novos negócios. Portanto, os neoclássicos focam em formas de intervenção do governo na economia. Não existe esse foco na liberdade individual como na escola austríaca. Essa liberdade individual, ela pode ser maior ou menor para os neoclássicos, a depender do nível de intervenção do Estado, o quanto o governo interfere numa economia. Outro ponto de diferença, enquanto os neoclássicos dividem a análise econômica em microeconomia e macroeconomia, os austríacos defendem a análise conjunta de ambas as esferas, micro e macro, as conexões e impactos que existem entre elas. Um ponto que gera muito debate: os austríacos utilizam o formalismo verbal, no lugar de um formalismo matemático, para explicar a realidade. Ou seja, os economistas da escola austríaca não se valem de fórmulas matemáticas, mas simplesmente fazem uso da expressão das relações causais entre causa e efeito, demonstrando as forças causadoras e os efeitos decorrentes delas. Os austríacos usam a lógica dedutiva, ao invés de usar um volume gigante de dados agregados, como fazem os neoclássicos.
Bom, retomando os principais nomes relacionados à escola austríaca, eu também acho legal mencionar Bastiat, francês do século XIX, portanto, ele antecedeu a fundação da escola austríaca e teve uma boa influência sobre a sua formação. No livro A Lei, Bastiat questiona por que a instituição que aplica a lei, o Estado, não a obedece. Olha que atual isso no contexto brasileiro, não é mesmo? Ele também questionava por que a lei permite que o Estado pratique certas atividades que são proibidas para nós, que somos obrigados a seguir a lei, caso contrário, existem punições. Bastiat foi também quem emprestou à escola austríaca a ideia de que o conhecimento é disperso. Olha que antigo e ao mesmo tempo super atual. Em uma passagem da sua obra, Bastiat explica, abre aspas, gente demais se coloca acima da humanidade para governá-la. Gente demais se ocupa de se ocupar dela. Fecha aspas. Isso te lembra algum político brasileiro que se julga acima de todos, acima da lei? Ou te lembra ministros da Suprema Corte de algum país? Olha, não é brincadeira, viu? Bastiat escreveu isso há mais de 100 anos, mas parece que ele estava observando a nossa atual realidade e descrevendo fielmente. Segundo ele, existe um excesso de homens grandes demais no mundo. Há um excesso de legisladores, de organizadores, de instituidores de sociedades, de guias de povos, de pais das nações. Foca nisso, pais de nações. Alguém se lembra de um certo pai dos pobres aqui no Brasil? Pois é, pelo visto, essa estratégia de narrativa é mais velha do que as múmias do Egito. E esses homens grandes demais estão por toda a parte na vida do país. Basta olhar o crescimento do número de novos servidores públicos no Brasil, já logo nesse primeiro ano de mandato, de terceiro mandato do governo Lula, que voltou a disparar. Além do número de ministérios também desse novo mandato petista, existe também a busca por uma espécie de Ministério da Verdade, alguém que julga o que é verdade ou fake news, o que pode ver ou não nos jornais, até o que você pode ou não pode falar nas redes sociais. Parece mais um Ministério da Censura, mas chamam de Ministério da Verdade. Ok, nós vamos fazer de conta que a gente acredita. Bom, antes de voltar à escola austríaca, eu quero te lembrar. Você, capitalista, liberal, libertário ou anarcocapitalista, já deixou o seu like aqui no vídeo? Se não, aproveita para já marcar o joinha e fazer esse conteúdo alcançar muitas pessoas. Quem sabe algumas vão até largar de serem de esquerda, não é? Vai que elas resolvem colocar a lógica para funcionar e se libertarem das amarras da mente socialista. A essa altura, você já deve ter percebido que existe uma crítica ao planejamento centralizado que é feita pelos autores austríacos. O planejamento concentrado nas mãos de um governo, como se observa num sistema socialista. Hayek explica muito bem isso. No seu livro A Pretensão do Conhecimento, ele enfatiza justamente os erros fatais que o socialismo imputa a uma sociedade, devido justamente à arrogância estatal, de achar que sabe de tudo, do que as pessoas precisam, nas quantidades certas, e que o governo deve ser o provedor, inclusive, disso tudo. Um exemplo são os regimes de Cuba e Venezuela. Em Cuba, o Estado tem uma programação de quantidades de produtos entre alimentos e higiene básica que cada família pode receber periodicamente. Em matérias publicadas por veículos brasileiros de outubro de 2023, especialistas alertaram sobre o risco de insegurança alimentar na ilha cubana comunista, onde o governo distribui grande parte dos alimentos a preços subsidiados por meio de mecanismos de racionamento para os 11 milhões de cubanos. Sim, você não ouviu errado, a palavra é racionamento. Cuba vive hoje sérias restrições de bens e de insumos alimentícios, porque, segundo os próprios agricultores cubanos, como vocês podem ver nessa matéria, as terras da província de Artemisa são férteis, mas faltam insumos para o plantio, como adubo, fertilizantes e até sementes para se trabalhar.
Como resultado, o governo cubano importa hoje 100% dos itens da cesta básica e distribui com condições, sob limitações, com racionamento. Imagina que horror, um governo, políticos e burocratas definindo quanto você vai receber de arroz e feijão por mês e você que se vire com aquelas quantidades para matar a sua fome. Ou será que elas vão ser suficientes para suas metas nutricionais? Academia, meus amigos, nem pensar. A galera fitness aí, assim como eu, não conseguiria ter acesso a toda a batata doce e todo o frango necessários para manter o shape não, viu? Pois é, viver no comunismo é isso. E o socialismo é só uma etapa para criar um sistema comunista mais adiante. Ou seja, estamos no caminho. Liga o seu alerta. Nós vamos focar agora em uma grande contribuição da escola austríaca para os investidores. A criação da teoria dos ciclos econômicos e a teoria do capital. Para os economistas austríacos, o grande causador das recessões econômicas são os próprios governos, junto com os bancos centrais, através da manipulação dos juros. Isso significa que políticas de expansão monetária e de concessão de crédito de forma artificial, ou seja, fomentadas com juros artificialmente baixos, são as medidas que levam à má alocação de recursos na economia, gerando crises e períodos de recessão recorrentes. Isso ocorre porque o capital, o dinheiro, acaba fluindo para projetos e para as mãos de quem ele não iria em condições normais, de juros naturalmente mais elevados. Ou seja, esse tipo de intervenção estatal, de estímulo artificial ao crédito, gera uma distorção na alocação de capital em uma economia e pode levar o país a uma crise. Observamos um exemplo de intervenção do governo na economia, naquele cenário que começou no segundo mandato do Lula e se aprofundou durante o governo Dilma. No mandato dela, inclusive, ganhou a bandeira de nova matriz econômica brasileira, o que, junto com juros artificialmente baixos, levou o país a uma situação de crise. E logo em seguida, já sob o governo de Michel Temer, o Banco Central precisou acelerar as altas na taxa básica de juros brasileira, a Selic, como um remédio amargo que foi essencial para conter uma crise fiscal maior e controlar a inflação aqui no Brasil. E como nada é tão ruim que não possa piorar, estamos vendo esse fracasso político e econômico se repetir, com o lançamento, nos últimos dias, de uma política industrial do atual governo Lula, batizada de Nova Indústria Brasil, que de nova não tem nada, é só uma repetição dos erros do passado. De início, já estão previstos 300 bilhões de reais, ou cerca de 60 bilhões de dólares de recursos na forma de incentivos fiscais e financiados por ninguém mais, ninguém menos do que as estatais. Para se ter uma noção, esse valor é mais do que o dobro do orçamento da NASA para este ano. Supera também o valor de mercado da Vale, a empresa de mineração listada na Bolsa, e é maior do que a verba de saúde pública no Brasil em 2024. E não para por aí. Esse montante será em peso financiado pelo BNDES. Olha só, igualzinho foi feito nos mandatos anteriores do PT. O próprio slogan já dá evidências do que se trata: a volta do Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. É mais Estado nas nossas vidas. Olha que filme de terror. Chega a me causar alergia. Ai, socorro, eu já tô em crise. Chama os médicos, por favor, produção. Conhecendo o passado dos governos petistas, agora só falta o Roberto Campos sair da presidência do Banco Central, o que está previsto para o final de 2024, para que a equipe de membros do Copom, presidida pelo próximo presidente, que será indicado por quem? Claro, pelo governo Lula, comecem então a cortar os juros, deixando-os artificialmente baixos. A história que se repete. Isso é péssimo para o Brasil e eu destaco, é péssimo para nós, pagadores de impostos, que vamos ter que arcar com essa conta de responsabilidades de novo.
Porque, para quem não sabe, o BNDES é um banco público que usa o nosso dinheiro, sim, arrancado à força na forma de impostos para financiar projetos ao belo gosto do governo vigente. Aliás, falar que imposto é arrancado à força chega até a ser um pleonasmo, porque, como o próprio nome expressa, imposto é imposto. Não é por livre e espontânea vontade que a gente paga, né? Alguém aqui acorda super feliz dizendo: uau! Hoje eu vou pagar um imposto novo que o governo criou para me subtrair renda e eu ter menos dinheiro para mim? Que sensacional! É óbvio que isso não acontece, né, gente? Voltando à vaca fria, na verdade, está bem fresca essa vaca. Essa política industrial recém-lançada pelo governo Lula não passa de um mecanismo disfarçado para gerar efeitos negativos similares a uma expansão fiscal na nossa economia, ou seja, uma política de aumento de gastos camuflada, fazendo com que pessoas desavisadas ou sem discernimento apurado não percebam a princípio. Mas nós estamos de olho. Esse mecanismo tem nome e sobrenome. Trata-se de políticas parafiscais. Quando organismos controlados pelo governo, que não fazem parte do orçamento fiscal, são utilizados para alimentar políticas públicas, como é o caso de estatais, bancos públicos e fundos de pensão. A consequência esperada é que, com o passar do tempo, os rombos acumulados sejam transferidos para o Tesouro Nacional, fazendo com que a dívida pública aumente ainda mais. A partir disso, o governo pode atuar como um verdadeiro mágico, que faz a plateia olhar para um lado, enquanto ele realiza o truque do seu espetáculo do outro lado. Isso significa que o governo muito provavelmente vai tentar disfarçar e dizer assim para o mercado: pessoal, olha aqui só para o orçamento fiscal, com o objetivo de avaliar o risco país. O pior é que parte do mercado, até mesmo grande parte, pode acabar indo por essa ideia mesmo, adiando enxergar o problema que já é evidente. Mas, ao mesmo tempo que eu disse que isso é péssimo, também é um cenário para você exercitar o que acabou de aprender comigo e aplicar nos seus investimentos a teoria de ciclos econômicos apresentada pela escola austríaca. Então já anotem aí, com base nessas teorias dos austríacos, mais cedo ou mais tarde, nos próximos anos, poderemos ter aqui no Brasil uma nova série de fatos catastróficos. Percepção de risco fiscal alarmante, elevando o risco país, inflação subindo, dólar saindo da economia brasileira, levando à depreciação cambial, ou seja, com o real ainda mais fraco do que o dólar e, consequentemente, contribuindo para aumentar ainda mais a inflação, porque o dólar mais caro implica em aumento de preços, especialmente de combustíveis e de alimentos, o que tem um forte impacto sobre a cesta de consumo, nós já sabemos disso, das famílias de mais baixa renda, ou seja, das pessoas mais pobres. Isso faz com que as expectativas de inflação futura também fiquem aumentadas e que ocorra a queda da confiança para se investir no Brasil, espantando os recursos daqui, fazendo também cair o nível de investimentos, principalmente aqueles de maior qualidade, de mais longo prazo, que costumam gerar oportunidades mais duradouras de negócios e de empregos. Portanto, menos investimentos, menos empregos e menos renda para as famílias. Me responda agora, você que acabou de aprender as teorias de ciclos econômicos da escola austríaca. O que essa sequência de horrores toda quer dizer? Isso mesmo, significa a eclosão de uma nova crise econômica no Brasil. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, e a explosão pode até se antecipar, principalmente se ocorrer algum evento ou mais que agrave o quadro fiscal brasileiro. Veja bem, a economia da China já está com sinais de fraqueza. Imagina se os Estados Unidos entram em recessão junto com outros países desenvolvidos. Assim, o que eventualmente poderia ter um impacto minimizado caso o governo brasileiro fizesse a lição de casa de zelar pela saúde fiscal do país, na verdade pode acabar nos levando a um impacto negativo ainda mais forte diante desses eventos extraordinários.
Portanto, fiquem atentos a esses movimentos aqui no Brasil e busquem ajustar a composição da carteira de investimentos de vocês de forma a protegê-la contra esse tipo de cenário mais difícil, priorizando a alocação em ativos que podem performar bem, independente desse contexto doméstico. Por exemplo, ter exposição ao dólar, ao ouro. Inclusive, já tem vários vídeos meus aqui no canal explicando as teses de investimento em dólar e ouro. E eu vou deixar aqui os cards ou também os links na descrição. Recomendo que vocês assistam. O que mais? Se você gosta de investir em ações no Brasil, por exemplo, busque ter na carteira empresas exportadoras com boas perspectivas que possam se beneficiar de um real mais depreciado face ao dólar. Tenha investimentos no exterior, diversifique o risco ao invés de investir em uma única economia emergente como o Brasil. Já no campo da renda fixa, priorize papéis pós-fixados, porque com a expectativa de alta futura da Selic, a taxa básica de juros brasileira, você não vai gostar de expor demais a sua carteira a ativos pré-fixados e títulos de inflação que sofrem marcação a mercado e se desvalorizam à medida que a taxa básica de juros sobe. Um outro exemplo de intervenção estatal que gera ou agrava crises é o congelamento de preços, que conduz a distorções econômicas como a escassez de mercadorias. Se o Estado, com toda a sua arrogância em achar que sabe de tudo, fixa um preço para um determinado produto, diversos produtores não terão interesse em vender aquele produto, porque não será rentável, ou seja, não conseguirão obter um lucro razoável ou muitas vezes sairão no prejuízo. Gente, eu não preciso nem destacar que uma boa empresa serve para dar lucro, né? Logo, diante de um preço fixado pelo Estado, produtores irão reduzir a oferta do bem e as pessoas vão ter dificuldade de conseguir encontrar aquele item nas prateleiras dos supermercados. Começa a faltar todo tipo de mercadoria, inclusive as mais básicas, como arroz, feijão, carne, papel higiênico. Imagina que situação horrível! Você, num país com preços congelados, não conseguir comprar os alimentos para sua família comer todo dia, ou o papel para vocês se limparem. E pode pensar até mesmo em itens de saúde básica. Imagina só, você faz uma cirurgia e não consegue comprar uma gaze e um soro fisiológico para trocar os seus curativos. Quiçá conseguir um antibiótico para eliminar a possibilidade de ter uma infecção grave. Então, olha que terror, que ambiente inóspito. Ao invés de você acordar todo dia e se ocupar de empreender, trabalhar e criar as condições para aumentar o seu patrimônio e oferecer melhores condições de moradia, saúde, educação e lazer para sua família, não. Você dorme mal, se é que dorme, acorda mal e tem que matar um leão por dia para conseguir sobreviver sem os itens mais básicos de alimentação e saúde. A fixação de pisos salariais é mais um exemplo de intervenção estatal infeliz. Como o próprio Mises mostra no seu livro, abre aspas, as tentativas de impor salários maiores que aqueles que o livre mercado determinaria produzem desemprego em massa, ano após ano. A lógica é fácil de entender. Se o governo fixa um salário mínimo, seja para a economia como um todo ou para uma determinada profissão, como engenheiros ou enfermeiros, por exemplo, naturalmente o mercado se ajusta a esse novo salário mínimo. Se antes uma empresa conseguia, por exemplo, contratar 50 engenheiros por um salário médio de R$ 3.500, com um orçamento anual de cerca de R$ 4 milhões. Aí vem o governo e impõe que o salário mínimo de um engenheiro deve ser de R$ 5.000 agora. A empresa passa a precisar então de um orçamento anual de aproximadamente R$ 5,5 milhões. Só que a companhia não dispõe desse orçamento todo no atual momento. Então, o que ela faz? Demite uma parte desses engenheiros e fica apenas com aqueles cujos custos ela consegue manter. Portanto,
para quem foi demitido, o resultado da fixação de um piso salarial não adiantou muito, porque ao invés de ter um salário normal de mercado, sem a fixação do piso e se manterem empregados, esses engenheiros agora estarão desempregados e com certeza vão encontrar maior dificuldade de serem contratados por uma outra empresa, uma vez que esse piso salarial vale para todas as firmas do país. Logo, as empresas no mercado em geral estarão também reavaliando seus orçamentos e o número de engenheiros que conseguem manter diante do salário fixado acima do mercado. Obviamente, pode-se esperar que na economia como um todo comece a haver uma oferta de trabalho de engenheiros maior do que a demanda das empresas por esse profissional. Em condições normais, esse desequilíbrio seria ajustado com os preços dos salários caindo. Porém, como o governo fixou um piso salarial, logo ele cria uma distorção no mercado. De um lado, ficam prejudicados os profissionais da área, que têm menos oportunidades de empregos, e aqueles que permanecem na empresa também podem passar a ficar mais sobrecarregados, embora agora tenham uma remuneração mais elevada. De outro lado, as empresas também são afetadas, porque passam a contar com um menor número de colaboradores. E provavelmente terão que reduzir o ritmo de seus projetos, inclusive com a possibilidade de demissão de profissionais de outras áreas, além das áreas de engenharia, uma vez que, se ela vai ter projetos mais lentos, isso pode implicar numa demanda por menos colaboradores de modo geral. Portanto, ao invés de favorecer os profissionais de uma área como um todo, o governo acaba prejudicando trabalhadores, empresas, a manutenção de postos de trabalho e a capacidade de geração de renda de diversos indivíduos e famílias. Outro exemplo de intervenção estatal, neste caso liderada pelo Banco Central dos Estados Unidos, foi a crise financeira de 2008. O Fed manteve baixas as taxas de juros de 2001 até 2004, na maior parte do tempo num patamar abaixo de 2% ao ano, hiperestimulando a economia. Isso gerou uma falsa sensação de riqueza e de prosperidade na população americana. As pessoas começaram a se endividar com altos graus de alavancagem, o que levou à bolha imobiliária e à crise do subprime, que se alastrou pelo sistema financeiro. E o próprio Banco Central americano acabou entrando para cobrir perdas de bancos irresponsáveis, com o objetivo de salvar a confiança no sistema financeiro, não somente americano, mas global. Beleza, Paloma, mas em que isso pode ajudar os investidores? Pois é, tendo em vista a formação de ciclos econômicos, ao observar esses e outros tipos de intervenção estatal na economia e também o comportamento dos demais agentes do mercado, vocês, investidores, podem estimar uma tendência daquilo que pode vir a ocorrer mais cedo ou mais tarde, uma recessão ou uma crise mais profunda. Antecipando essas tendências, nós podemos posicionar a composição das nossas carteiras de investimentos conforme o que nós esperamos que tenha a maior chance de acontecer. Por exemplo, se esperamos uma crise econômica no Brasil, podemos evitar investir nas ações de determinadas empresas por aqui e podemos dar preferência para países que estejam com boas perspectivas de crescimento e cujo mercado de ações tende a performar bem. Já se esperamos uma crise global, nesse caso, podemos reduzir a exposição ao mercado de ações como um todo e focamos em outros tipos de investimentos que podem propiciar retornos razoáveis com risco menor. Portanto, é possível investir em classes de ativos específicas a depender do ciclo econômico que se acredita estar vivenciando. Eis que chegamos a uma das partes que eu mais gosto, a importância do livre mercado e da propriedade privada. Para os economistas austríacos, mercados livres e o Instituto da Propriedade Privada garantem liberdade e segurança para formar um ambiente de negócios promissor e próspero. Sem a intervenção do Estado, os mercados podem operar livres, favorecendo o crescimento da concorrência, que é altamente benéfica para nós,
consumidores. Quando se tem mais concorrência, as empresas competem para oferecer melhores bens e serviços. Se, pelo contrário, o Estado intervém na economia, no sentido de assegurar uma reserva de mercado, ele pode viabilizar a atuação de uma única empresa em um dado setor, uma monopolista, ou ainda a atuação de algumas poucas grandes empresas em certo setor, chamadas de oligopolistas. Nem precisa entender muito de economia para saber que monopólios em maior grau e oligopólios não são benéficos para nós consumidores. Eu não sei a sua idade, mas se você não se lembra, talvez já tenha ouvido falar da época que só existia uma única companhia telefônica aqui no Brasil, a Telebrás. Imagina, já é ruim com 3 ou 4 grandes de hoje, imagina ter uma só. Até 1998, a telefonia era um monopólio estatal da Telebrás, que monopolizou as telecomunicações brasileiras por quase 30 anos e foi responsável, inclusive, por promover aqui um padrão de telecomunicação tão fraco quanto nos anos 60. Entretanto, nós já estávamos à beira do século XXI. A privatização foi amplamente criticada por pessoas de esquerda como um golpe na soberania nacional. Narrativa que os esquerdistas usam frequentemente para todo o privilégio que eles querem manter nas mãos do Estado. Para essa turma que já dizia defender os interesses dos pobres e trabalhadores, o monopólio estatal da Telebrás deveria ser continuado. Olha que loucura! Ou seja, para eles estava tudo certo, estava tudo bem que o serviço continuasse caro, lento, ineficaz e restrito aos mais ricos. Os dados falam por si só. A privatização foi essencial para modernizar o setor e, ainda mais importante, para que os mais pobres pudessem ter acesso ao serviço. Para ter uma noção da indecência que era, o tempo de espera para uma nova linha era de 2 a 5 anos e uma nova instalação custava acima de R$ 1.600, numa época em que o salário mínimo era de apenas R$ 150. Portanto, ter uma linha telefônica era considerado um item de luxo. Inclusive, tinha que ser declarado no imposto de renda. Olha só. Dessa forma, o planejamento centralizado e a garantia estatal para a existência de monopólios vai contra a concorrência, porque limita a liberdade individual e tira o protagonismo dos empresários criativos, passando o foco para o Estado empreendedor, que, como nós já vimos, é um péssimo alocador de recursos e só tende a gerar distorções na economia e seus efeitos negativos para as empresas e famílias. É por isso que os autores e adeptos da escola austríaca, como é o caso do presidente da Argentina, Javier Milei, defendem a privatização de todas as empresas da economia, porque empresas privadas são melhores, mais eficientes do que os governos para gerir recursos. Inclusive, esse é um dado relevante de se analisar para comparar o grau de intervenção estatal na economia de um determinado país, o número de empresas estatais. E olha só, o Brasil tem mais estatais do que a soma de estatais de 18 países juntos. Isso só reforça o que nós já sabemos. O Estado brasileiro é grande, caro e pesado. Além disso, obviamente, ineficiente. Enquanto o Brasil tinha em 2018 um total de 418 estatais, os Estados Unidos, um país com alto grau de liberdade econômica, tinha 16 estatais. Então pensa bem, Estados Unidos são referência em liberdade econômica, é o maior paraíso capitalista com pouquíssimas estatais e vasta diversidade de bens e serviços. Você pode escolher de qual empresa vai comprar a melhor solução para você, conforme o seu desejo. No setor bancário, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma infinidade de grandes bancos, enquanto aqui no Brasil, nós estamos nas mãos de apenas 5 grandes bancos, sendo 2 deles estatais. Se os políticos no Brasil quisessem melhorar mesmo a qualidade do nosso país, teriam que se inspirar no mercado dos Estados Unidos, cortar o número de estatais e esmagá-lo ao extremo. Acabar com essa farra que serve apenas para cabide de empregos, aparelhamento pelo governo que está no poder, usurpação de dinheiro público e corrupção. Mas não é isso que a maioria deles quer.
Eles querem se perpetuar no poder, mantendo seus privilégios e controlando as massas para assegurar que esse sistema de poder concentrado não seja atrapalhado. Se você ainda não observa, passe a observar os discursos dos políticos que muitas vezes tentam se fazer de cordeirinhos, de boas almas, que só querem o bem coletivo, o bem-estar social e usam narrativas que buscam justificar aumento de gastos públicos para todo lado. Mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, para a segurança, para a infraestrutura. Enquanto na prática não há dinheiro que os satisfaça. A saúde pública é ineficiente, a educação básica é péssima, a nossa infraestrutura no geral é precária. O brasileiro vive todo dia gastando horas no engarrafamento. A maioria não tem acesso à água tratada e saneamento, ou até mesmo passam por situações críticas de risco diante de chuvas fortes. Então reparem, o discurso é sempre o mesmo, é lindo, aumentar gastos públicos. E quem paga essa conta somos nós, na forma de impostos e na forma de inflação, o famoso imposto inflacionário. O governo vai se alavancando, aumentando a dívida e a massa de juros do serviço da dívida vai crescendo ao longo do tempo. Nem tudo se paga com a arrecadação dos cofres públicos, porque mesmo que o governo aumente a carga de impostos, o mercado vai se ajustando ao quadro fiscal do país, colocando um freio em novos investimentos e contratações, de olho justamente no ciclo econômico que vai se formando. Então, o governo precisa pedir ao Tesouro Nacional para emitir títulos públicos, ou ele também pode pedir ao Banco Central que aumente a oferta de moeda, fomentando uma política monetária expansionista de forma desconectada com a realidade econômica do país. E isso acaba se transformando em inflação e aumento das expectativas de inflação futura, ou seja, o que gera mais inflação. Portanto, trata-se de uma espiral geradora de inflação. Gravem isso: aumento da produção de dinheiro, ou seja, expansão da oferta monetária, é a principal causa da inflação em qualquer nação no mundo. Não existe essa desculpa de mas aqui no Brasil é diferente. Não, não é diferente. É uma questão de lógica, de uso da razão para pensar em causa e efeitos. Isso é comprovado. Dessa forma, se você fica sabendo que o governo quer aumentar gastos ou que ele de fato já está aumentando os gastos públicos e muitas vezes com um agravante de que a arrecadação de receitas do governo está caindo, já pode se antecipar esperando um cenário de forte inflação adiante. É justamente o que estamos vendo se repetir aqui no Brasil nesse terceiro mandato do Lula e quinto governo petista. Aqui vai então mais uma indicação de livro, dessa vez O que o governo fez com o nosso dinheiro, no qual Rothbard mostra passo a passo como os bancos criam dinheiro do nada e como o Banco Central, com o apoio do poder estatal, permite esta prática. Por se tratar de um meio de troca, o dinheiro está presente no nosso dia a dia, viabilizando as nossas transações comerciais e financeiras. Por isso, vale a pena se aprofundar e entender sobre a sua natureza, formas alternativas ao dinheiro, que permitem proteger o seu patrimônio dessa corrosão da inflação da moeda estatal, como é o caso, por exemplo, do ouro e do Bitcoin. É por isso também que existem economistas da escola austríaca que defendem a desestatização do dinheiro, ou seja, fazer com que o dinheiro não seja algo centralizado, controlado por um Estado e sujeito às loucuras de um governo irresponsável, gastador, gerador de inflação. No seu livro intitulado Desestatização do Dinheiro, Hayek aborda os problemas da moeda fiduciária, controlada pelo Estado, e faz a defesa da privatização completa do dinheiro, atribuindo a nós, indivíduos, a liberdade de escolher qual moeda cada um quer usar. Esse modelo de moedas privadas tem tudo a ver com Bitcoin, embora a obra de Hayek tenha sido escrita bem antes da criação dessa criptomoeda. Essa defesa das liberdades individuais é o grande núcleo das ideias da escola austríaca. Isso a distancia completamente do socialismo, do comunismo, e aqui vale inclusive destacar uma diferença básica entre o socialismo e o comunismo.
O comunismo, em geral, é implantado de forma abrupta, quase que da noite para o dia, por um ditador, geralmente apoiado por uma pequena elite e forças armamentistas, que tomam juntos o poder e forçam o estabelecimento do novo regime comunista. Nesse caso, a sociedade não é convocada para fazer nenhuma escolha, nem para votar diretamente e nem para que os seus representantes legítimos discutam e votem por elas. Já o socialismo não. Ele é implantado de forma gradual, passo a passo, em geral ao longo de décadas. Estima-se que pode levar de 20 a 40 anos, ou cerca de 2 gerações, sendo doutrinadas e alienadas desde a infância pelas ideias socialistas. É quando se prega nas escolas que o que importa não é o que uma criança consegue atingir de resultado com a sua própria dedicação, com seu próprio esforço, mas sim uma ideia coletivista de que o importante é o que o grupo faz junto e a felicidade coletiva de todos. Imagina só, já é difícil dar conta da própria felicidade, o que dirá ter que se sentir responsável pela felicidade de um grupo inteiro, de uma sociedade toda. É pura utopia. Conversa para distrair quem não usa a lógica para pensar. Quando cada um cuida da sua vida e respeita os demais que também fazem isso, naturalmente a sociedade prospera e transborda motivos de felicidade de se viver numa economia tão saudável e livre. Mas é basicamente isso que acontece na sociedade que caminha nas etapas do socialismo. Começa com uma medida de cunho mais social aqui, outra medida ali, e quando a maioria menos espera, o país se tornou predominantemente socialista. Então, a ameaça do socialismo não é algo que você deve temer que vai acontecer de um ano para o outro ou apenas dentro de um único mandato de 4 ou 5 anos de governo, a depender do país. Entretanto, de medida em medida, de viés socialista que se aprova e se aplica numa economia, a sociedade vai aos poucos caminhando para um sistema socialista. A ameaça está diluída no dia a dia, ano após ano, governo socialista após governo socialista. Gradualmente, as pessoas vão perdendo a sua liberdade individual. Um exemplo são as medidas de relativização da propriedade privada, onde o proprietário de um imóvel não tem o direito de proteger o seu patrimônio, ou até de solicitar a retirada de invasores do seu terreno, da sua fazenda. Outro exemplo são as restrições extremas ao direito de legítima defesa, e daí vem a consequente inversão de valores na sociedade, onde um criminoso tem mais direitos, importa mais do que a vítima, do que um cidadão de bem. Outra situação que vai na direção oposta das premissas de livre mercado da escola austríaca, um mercado de trabalho cada vez mais regulado, que tira a flexibilidade dos trabalhadores de trabalhar mais ou menos horas por dia, de ter mais de um emprego formal para poder ser capaz de satisfazer as suas necessidades e seus objetivos de renda familiar. A gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil, uma tentativa da classe política de regular os segmentos de motoristas e entregadores de aplicativos digitais. Isso significa justamente uma perda de liberdade dos indivíduos, que com essa ideia irracional teriam que escolher trabalhar em tempo integral através dos aplicativos, sem a possibilidade de simplesmente atuar ali nas suas horas vagas para complementar a sua renda, a renda das suas famílias. Nós também vimos a perda do direito de ir e vir durante a pandemia, não só aqui no Brasil, mas em diversos locais mundo afora. Também é considerado uma medida socialista, embora tenha sido feito o uso do argumento de saúde pública, contudo, na prática, funcionou, na minha visão, como um mecanismo de controle da população, uma espécie de teste para saber o quão submissa é uma determinada sociedade, o quanto aquelas pessoas topam abrir mão da sua liberdade de locomoção, de não poder encontrar quem quiser. Essa é uma perspectiva interessante de se analisar nesses eventos. Se você tem interesse em acompanhar outros vídeos de temas interessantes como este, do mercado, de política, economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e, se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha como este chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve, até mais!